Olá, estamos aqui mais uma vez para continuar nosso trabalho aqui dentro da disciplina de Física. E hoje, dando sequência ao nosso trabalho dentro de Dinâmica, a outra aula a gente fez a primeira aplicação das leis de Newton, né, dentro dos conceitos de dinâmica, e hoje a gente vai dar sequência numa aplicação mais voltada para a chamada segunda lei de Newton. Na outra aula a gente trabalhou a primeira lei de Newton e a terceira, a lei da inércia, a primeira lei e a terceira lei da ação e reação, e hoje a gente vai trabalhar mais focado em cima de estilos e tipos de força, né? As forças mais comuns que a gente vê dentro das situações abordadas nas questões, e a aplicação da segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica, que é a lei que tem uma parte matemática. Hoje a gente vai fazer questões que a gente vai ter que fazer conta, né? Até agora a gente não tinha trabalhado muito assim, mas parte teórica. Hoje a gente vai ter questão que a gente vai ter que analisar alguma parte de contas, tá certo? Aplicação de equação. Primeira coisa que a gente vai analisar é a situação de trabalhar tipo de força. Quando a gente trabalha com forças, a gente tem dois grandes tipos de forças a tratar. As forças que a gente chama de contato, e um nome já é uma dica de como é essa força, de como a gente vai encarar. E a segundo tipo de força é a chamada força de campo. Cada uma dessas forças tem uma ideia associada, tem algumas forças representantes, a gente vai falar de algumas aqui, né? Em alguns casos a gente tem forças que aparecem especificamente em alguns pontos que não são agora. Por exemplo, a gente tem um tipo de força chamada empuxo lá em hidrostática, que a gente vai deixar para aquele momento, agora a gente não vai tratar, mas a gente vai justamente trabalhar com as forças mais comuns à parte da dinâmica. Colocando um pouco mais aprofundado na ideia, o que são forças de contato? Pode parecer redundante, mas é verdade. Somente existem essas forças se tiver contato efetivo entre os corpos. Se os corpos estão interagindo de forma direta, um corpo encostado no outro, um corpo agindo sobre o outro. Nesse caso, a gente chama a força de contato. Aqui a gente vai tratar de alguns representantes desse tipo de força, como por exemplo, a força de tração, que representa uma situação da ação do puxar, o verbo que tem a ver com puxar, tem a ver com puxão, o símbolo T maiúsculo, certo? A gente tem também a força chamada força normal, que caracteriza um empurrão, um corpo empurrando o outro, cujo símbolo N maiúsculo. E a gente também tem, muito comum de a gente ter que tratar, na situação mais próximo do real, que é a força do atrito. A força do atrito sempre surge quando há uma esfregação entre dois corpos. A palavra é meio esquisita, né, meio estranha, mas a palavra é essa, cujo símbolo é o A maiúsculo. Repetindo, a gente tem mais forças de contato, só que essas a gente vai trabalhar na ocasião propriamente dita, tá certo? A gente tem também as chamadas forças de campo, né? Que a força de campo só existe, ou melhor, existe mesmo não tendo contato efetivo entre os corpos. Um grande exemplo desse tipo de força é a força gravitacional, que a gente chama de gravitacional ou peso, P maiúsculo, mas como aconteceu com as forças de contato, a gente tem algumas forças que a gente, aqui dentro das forças de campo, que a gente vai trabalhar mais tarde, como por exemplo, força elétrica e força magnética. Né? Essas forças são as forças que eu não preciso ter a interação direta entre os dois corpos para que eu possa tê-la aparecendo. Como por exemplo, força peso, né? Quando a gente deixa um corpo cair, a ideia que faz esse corpo cair é uma força aplicada sobre ele, a gente chama de força peso. Essa força é uma relação que existe, a gente vai aprofundar isso aí lá na parte de gravitação, né? Uma lei de Newton também para tratar desse aspecto, que a ação do planeta, nosso planeta, sobre os corpos, no sentido de atrair, é que faz o corpo cair. E essa atração não precisa ter o contato entre os dois corpos, ela acontece sem esse contato, tá certo? Isso a gente chama de força de campo. Então, das forças tratadas, as duas, força de campo e força de contato, a gente vai trabalhar mais especificamente com 4 dessas várias que podem existir. A gente vai trabalhar com as 3 dadas, contato, de força normal, força tração e força de atrito, e a força de campo gravitacional. Essas 4 que a gente vai trabalhar aqui mais especificamente dentro de dinâmica, dentro da aplicação das leis de Newton. Bom, quero que você preste atenção muito nesse slide aqui, porque fala da definição de força. Até agora a gente falou várias vezes sobre força, mas definir verdadeiramente a gente não tinha feito.
a gente estava lidando mais com uma situação, uma ideia de que a gente tem do nosso dia a dia. Mas definição mesmo, a gente vai trabalhar agora. Força é uma grandeza vetorial que caracteriza a ação. Essa ação pode ser um puxão, um empurrão, esfregação, atração, uma repulsão e alguns outros verbos ainda que podem caber aqui. De um corpo sobre o outro e que tem como efeito a deformação ou alteração da velocidade do corpo ao qual está aplicada. Nessa definição, a gente vai trabalhar mais com a relação que a força tem em relação à alteração do estado do corpo. Ou seja, se o corpo está parado, para ele sair do parado, tem que aplicar uma força. Se o corpo está em movimento, para ele sair do movimento, alterar esse movimento, ou voltar ao repouso, ou mudar a direção desse movimento, tem que aplicar uma força também. Então, é essa ideia mais específica que a gente vai trabalhar com a definição de força aqui dentro de dinâmica. A parte da deformação vai aparecer também, mas a mais importante, a mais trabalhada, é a situação de trabalhar a mudança no estado do corpo, repouso ou movimento. Bom, uma coisa importante que a gente tem que também estar sempre atento é que força não existe se alguém não aplicar. Para que exista a força, alguém tem que fazer essa aplicação. E essa aplicação vai depender, ou como essa aplicação vai existir, vai, a partir daí, definir a força que vai acontecer, que vai estar presente na situação. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, uma caixinha simplesmente em cima de uma superfície, a gente tem que, daquelas forças que a gente vai trabalhar, repetindo, tração, peso, normal e atrito, cada uma delas ela é executada por um outro corpo. Como, por exemplo, aqui, a normal, ela só vai existir se o corpo estiver em cima de um plano. Lembra que a normal tem a ver com o empurrão. Então, quando eu coloco um corpo em cima de outro corpo, eles trocam forças que a gente chama de forças normais. Um tenta impedir, na verdade, um tenta aplicar uma força no outro e essa força a gente chama de força normal. Em relação à situação do corpo estar colocado sobre uma superfície, existe também uma força que, se essa superfície tiver rugosidade, tiver imperfeições, essa superfície com imperfeição vai fazer com que exista a chamada força de atrito. Isso se o corpo tiver tendência a se movimentar. Porque um corpo não tendendo a se movimentar, o atrito também não existe. Outra força também que aparece, é bastante comum e fácil de identificar, é a força de tração. Porque a tração vai aparecer se tiver corda. Você analisou uma situação, tem uma corda presente, tem força de tração toda vez. E a quarta força a analisar aqui é a força do peso, que sempre existe. Eu fiz questão de colocar aqui, porque dessas forças que a gente trabalha aqui, outras tantas que podem aparecer, a única que não deixa de existir nunca é a força-peso. E ela vem da onde? Ela vem da relação que o corpo tem com um astro nas suas imediações. O astro aí pode ser um planeta, como é o caso da gente em relação ao planeta Terra. Um astro pode ser um satélite, nós em relação à Lua. E o astro pode ser uma estrela, no caso, nossa relação com o nosso Sol, por exemplo. Então, quando tiver presente um desses três aí, né, um astro, a gente vai ter a ação da força-peso. E como a gente não consegue estar em nenhum lugar que a gente não tenha próximo de nós um desses três, a gente não tem como não ter a ação do peso. A não ser que a questão especifique, uma situação específica, ó, aqui não vamos considerar o campo gravitacional, que é a ideia do peso. Aí a gente ignora. Mas, de outra forma, sempre a gente vai trabalhar a ação do peso. Certo? Vamos para um primeiro exemplo para a gente começar a trabalhar essa situação, mais especificamente em relação aos tipos de força. Acompanhe o texto aí. É comum as embalagens de mercadorias apresentarem a expressão peso líquido. O termo líquido sugere que o valor indicado na embalagem corresponde apenas ao seu conteúdo. Em um pote de mel, pode-se ler a frase: peso líquido, 500 gramas. Deve ser lida peso líquido, 500 gramas. Nesse sentido, analise quanto à coerência com os sistemas de unidades adotados na física, se as afirmativas a seguir são falsas ou verdadeiras. Bom, antes da gente ir para a questão, só um detalhe. É muito normal a gente ter as situações de física analisando uma ideia do nosso dia a dia em relação ao como a gente se expressa para falar sobre determinado assunto. A gente, nas primeiras aulas, fez um comentário rápido sobre isso, e é verdade. Às vezes a gente se expressa de forma inadequada ao tratar de uma situação que é da física. A gente pega uma noção lá do cotidiano,
um jeito que a gente fala lá no cotidiano, aplica dentro de uma situação física e isso traz um problema. Aqui a gente trata dessa ideia do peso líquido, certo? Então, é um jeito que a gente usa para se expressar dentro do conceito físico que às vezes não está bem correto, às vezes não é muito bem aplicado, certo? Acompanhe as informações dos itens aí, vamos analisar cada um deles e vamos ver qual é o mais correto. Primeiro item. A inscrição está certa, pois o peso é uma força e, portanto, pode ser expresso em gramas. Vamos analisar já esse item. Quando a gente trabalhou com a parte de vetor, a gente falou rapidinho sobre unidade de medida, grandeza e unidade de medida. Força é uma grandeza. E a unidade de medida específica para força é o Newton, em homenagem ao Isaac Newton. Nessa situação, o item fala que está certo falar que força tem a ver com gramas. E, na verdade, grama é unidade de massa. E como as pessoas muitas vezes confundem peso com massa, né, é normal a pessoa ir lá numa farmácia, sobe na balança e fala assim, o meu peso é 80 quilogramas. Quando a pessoa fala isso lá no dia a dia, todo mundo entende e fica ok. Mas para aqui, dentro da física, a gente tem que entender. Peso, massa, são dois termos, duas grandezas diferentes, e nessa situação, peso tem uma unidade específica, massa tem outra. Peso é Newton, massa, quilograma no sistema internacional. Mas também pode ser grama, pode ser tonelada, dependendo da situação que a gente se encontra. Então esse item está errado. Vamos para o próximo. A inscrição estaria certa se fosse massa líquida 500 gramas. Pois é, como aí a gente está trabalhando com grama e o item está falando em massa, aí uma coisa fecha com a outra, coaduna com a outra, então está certo. Massa líquida 500 gramas, está certo. Então esse item está correto. Vamos para o próximo. A inscrição está certa, porque grama é unidade de massa, sendo que peso e massa são sinônimos. Olha a ideia que muitas vezes as pessoas tratam de forma errada. Peso é uma coisa, massa é outra, reforçando, não são sinônimos, né? Então a gente tem que deixar bem claro isso para que não haja confusão. Lembra que a sua forma de tratar lá no dia a dia, no cotidiano, aqui dentro tem que ser feita com cuidado, tá certo? Tem que saber essa diferença, discernir esses dois termos. Então, item errado. Próximo. A inscrição está errada porque o peso não pode ser expresso em gramas, uma situação que a gente já aí falou nos outros itens e está correta. Tranquilo, né? E em relação às afirmativas, a gente encontrou a primeira situação como sendo errada, segunda situação certa, terceira situação errada e a quarta certa. A melhor resposta aí, né? Resposta E, somente as informações 2 e 4, certo? Também uma situação tranquila, só trabalhando a situação de a relação entre peso e massa, fazendo essa diferença, trabalhando um tipo de força que é o peso. No segundo exemplo, a gente vai trabalhar uma situação mais específica e puxando um pouco já uma ideia um pouco mais de cálculo, pensar um raciocínio mais matemático. Acompanha lá. Um guindaste pode erguer ou abaixar um corpo de massa 100 kg na direção vertical no local no qual o campo gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Sobre essa situação são feitas as afirmações. Primeira afirmação. Caso o corpo esteja subindo, a intensidade da tração no cabo que o ergue é necessariamente maior que a intensidade do peso do corpo, ou seja, mais intenso que 1000 newtons. Esse fato é o previsto pela mecânica de Aristóteles e pelo senso comum inerentes a todas as pessoas de bom senso. Presta atenção num detalhe aqui, a gente tem que tratar de várias coisinhas aqui. A primeira fala assim, ó, o corpo está subindo. Muita gente acha que se um corpo está se movimentando para determinado lugar, essa movimentação tem que ter uma força aplicada para aquele lado, para que o corpo vá para aquele lado. Isso não é verdade. Essa ideia é justamente ideia dessa pessoa que aparece aqui no texto, do Aristóteles. Uma noção que é lá da Grécia Antiga, é de antes de Cristo, está muito errada. Que muita gente hoje, até pelo senso comum que também está trazendo aqui, às vezes as pessoas interpretam de maneira correta. Se o corpo está movimentando para a esquerda, é porque alguém está empurrando ele para a esquerda. Isso não é verdade pela primeira lei de Newton, um corpo não precisa ter uma força aplicada sobre ele para ele estar se movimentando para determinado lugar. Então, quando a gente pensa em movimentação, o corpo pode se movimentar a partir da aplicação de uma força, mas ele pode estar se movimentando para algum ponto e não ter força aplicada sobre ele. Isso é a primeira lei. Outro detalhe também que é importante aqui, a gente
passar é que ele fala o peso do corpo, ou seja, mais intenso que 1000 newtons. Aqui mostra a situação de que a questão diz que o corpo tem 100 kg e o peso tem 1000 newtons. Lembra? Peso é massa vezes a gravidade. A gravidade dada na questão, o valor 10 metros por segundo ao quadrado, que geralmente é um valor de praxe, né? A massa 100 kg, a multiplicação 1000 newtons, para diferenciar peso e massa. Então, esse item está errado porque ele fala que para o corpo se movimentar para cima, ele tem que ter uma força aplicada para cima. E isso não é sempre verdade. Segundo item. O corpo pode estar subindo e a intensidade da tração ser menor que a do peso. Essa afirmação pode ser feita a partir da observação de resultados experimentais e é corroborada por meio das leis de Newton da mecânica clássica. Essa situação é semelhante a você pegar um corpo. Imagina que você pega um corpo qualquer, joga para cima. Quando você joga o corpo e o corpo sai da sua mão, isso a gente já tratou em aulas passadas, deixa de agir força da sua mão nesse corpo. O corpo continua subindo. Chega em determinado momento, ele para e ele volta para a sua mão. O corpo sobe. A força aplicada sobre o corpo depois que sai da sua mão é só a força-peso, que é uma força localizada para baixo, puxando o corpo de volta para a sua mão. Então, o corpo continua se movimentando para cima, até certo ponto, mas a força aplicada sobre ele é para baixo. Então, veja que o texto fala que, no caso aí, a gente não tem peso, né, na situação, fala da tração, mas a ideia é a mesma, de que se você vai tratar da situação de que uma força está aplicada para baixo, o corpo não necessariamente tem que se movimentar para baixo. Ele pode continuar se movimentando para cima, e essa força que está no sentido contrário só vai atrapalhar o movimento, mas não vai, até assim, em primeira mão, impedir o movimento de acontecer. Ele só vai atrapalhar, certo? Então esse item está correto, dizendo que o corpo pode se movimentar por um determinada direção e sentido, e a força aplicada sobre ele não precisa estar acompanhando a mesma direção e sentido do movimento, certo? E o terceiro item fala, caso a resultante das forças aplicadas em um corpo seja para cima, o guindaste está certamente erguendo o corpo. Não necessariamente pelo mesmo motivo. Se a força está aplicada para cima, não quer dizer que o corpo está sendo erguido. Isso segundo a mesma ideia que a gente colocou no segundo item. Então, esse item também está errado. Na análise dos três itens, a gente viu que só o item 2, né, nas respostas ali, só a letra D, o item 2, está correto. Bom, de novo, a gente fez uma análise da situação teórica de analisar o movimento, só que aí a gente já inseriu alguma coisinha de números, pensando em equação e tal, que é o que a gente vai aprofundar um pouco mais nessa próxima questão. O terceiro exemplo fala que, a fim de minimizar o atrito nos contatos entre peças de cerâmica empregadas em indústrias, os da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, conseguiram recobrir essas peças com uma finíssima película de carbono amorfo, nanoestruturado, conhecido como carbono diamante. Essas películas possuem espessura inferior a 1 micron, que significa 10 a menos 6 metros. É muito pequenininho. E o coeficiente de atrito, que tem esse símbolo aí que a gente chama de μ, entre as superfícies recobertas com esse tipo de material, chegou a valores inferiores a 0,001. A redução drástica de atrito entre as peças e motores e máquinas diminui a perda de energia, aumentando a eficiência dos processos. Em um futuro próximo, vislumbra-se que essas películas possam substituir os óleos lubrificantes, minimizando o problema de produção e de descarte desses óleos. Para se ter uma ideia de quão baixo é o valor do coeficiente de atrito, 0,001, um corpo lançado sobre uma superfície horizontal suficientemente longa, com velocidade de 10 metros por segundo, poderá percorrer uma distância de alguns metros, aí a gente vai fazer o cálculo, até parar. Se as superfícies forem recobertas com essa película e for considerado que a única força dissipativa seja o atrito entre as superfícies. Aí ele quer que a gente calcule o valor numérico da distância percorrida por esse móvel, que a gente vai completar aquela lacuna, na situação de o corpo se movimentar sobre essa película. Veja que a questão fala sobre a situação de a gente economizar energia no movimento desse corpo,
no caso de peças móveis, de motores, a gente economizar com óleo lubrificante, isso em relação ao meio ambiente, né? A nossa influência no meio ambiente é importante. Então, é uma pesquisa de relevância para poder trabalhar essa situação da economia de energia mediante a gente gastar menos com os atritos. Bom, nessa situação, acompanha aqui, a gente não tem como escapar, a gente vai ter que fazer cálculo da distância. E a base, nesse caso, é entender que as forças aplicadas ali vão obedecer à segunda lei de Newton, que diz que a resultante sobre um corpo tem relação direta com a massa e a sua aceleração, tá certo? A aceleração aqui eu coloquei em módulo, porque no caso da situação da segunda lei, entram só valores positivos. Então a situação vai prescindir, vai necessitar da gente trabalhar com essa equação, a segunda lei de Newton. Olha o esqueminha ali, né, traduzindo aquele texto todo num desenho, o que às vezes na situação de análise de questões de física é primordial, né? No desenho você consegue entender melhor a situação. Veja que o texto está todo traduzido aqui, ó. O bloco, o móvel, está movimentando com 10 metros por segundo, ele está sobre uma superfície que tem aplicada aquela película, que diminui bastante o atrito. Sobre o corpo, olha só a análise de forças. O corpo está na superfície, tem normal, né, para cima. O corpo está perto de um planeta, no caso da Terra, tem o peso para baixo. E tem uma força atrapalhando o movimento, que é a força de atrito. A força de atrito vem contrária ao movimento para tentar cessar o movimento. Você vê que a normal e o peso elas estão agindo na mesma direção, só que em sentidos contrários. Como normal e peso não são para ação e reação, porque têm nomes diferentes e estão aplicados no mesmo corpo, elas podem se anular. De modo que a única força que sobrará aplicada sobre o bloquinho é a força de atrito, tirando a energia que faz o movimento acontecer, parando o corpo até que ele se encontre em velocidade nula. Nesse ínterim, ele se desloca de uma certa distância, a questão está pedindo essa distância, certo? Então, a gente vai fazer a aplicação da segunda lei de Newton em concomitância com a aplicação de recurso cinemático, tá? Nesse caso, como a pergunta refere-se à distância que é cinemática, a gente calcula lá na cinemática, né? A gente vai ter que fazer uso das equações de cinemática. Agora veja, o movimento é variado, porque tem aceleração, ou no caso uma desaceleração, porque ele vai frear, e portanto a gente vai ter que pensar numa das três equações de movimento variado. Ou a equação do sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado, ou a equação da vovó, V igual a V0 mais AT, ou a equação do Torricelli, V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Perceba que quando a gente tem que analisar e escolher em relação a uma dessas três equações, a gente tem que analisar para discernir ou para escolher a relação do tempo. Veja que na questão, a questão não falou em tempo, não pediu tempo e não forneceu o valor do tempo. Então, nesse aspecto, sempre a gente vai acabar aplicando a equação de Torricelli. Acompanha aí a resolução. Aqui a gente coloca o que no desenho já tinha aparecido. A única força que sobra aplicada no corpo é o atrito. Então, essa força acaba sendo a resultante. O atrito, um detalhezinho que a gente não havia comentado, o atrito é calculado como o coeficiente de atrito vezes a normal. Por quê? Porque o atrito tem a ver com a relação do corpo com a sua superfície. E a relação do corpo com a sua superfície é dada pela força normal. Então, a relação do atrito depende da força normal, diretamente. Então, coeficiente de atrito vezes a normal é a ação do atrito. Força resultante é massa vezes aceleração. A gente colocou no desenho ali que a normal e o peso se anularam. Isso quer dizer que eles têm o mesmo valor numérico. E se o peso é massa vezes a gravidade, a normal pode ser substituída por massa vezes a gravidade também, já que são iguais. Então, eu vou meramente fazer uma substituição de equação. No lugar da normal, eu vou substituir por massa vezes a gravidade, que é o peso, já que os dois são idênticos, foram cancelados lá no desenho. Vou cortar as massas, mostrando que se o bloco tiver 1 kg de massa ou tiver 1 tonelada, não faz diferença. Veja que no texto da questão nem apareceu o valor da massa. É porque a gente não vai precisar mesmo. Cortando os valores de massa, a gente vai ver que a aceleração, o modo de aceleração é dado pelo coeficiente de atrito vezes a gravidade. Coeficiente de atrito a gente tem, gravidade é um valor fixo,
Multiplicando, a gente tem uma aceleração aqui. Essa aceleração está em módulo, mas é um valor que, na verdade, é um valor negativo, né? Porque o corpo está freando. Mas na hora de a gente jogar dentro da equação, entra como valor, dentro da equação da força resultante, entra como valor positivo, certo? Em módulo. Aplicando a equação de Torricelli, e agora sim, entendendo que na equação Torricelli, dentro da cinemática, a aceleração não tem módulo, ela tem que entrar com valor negativo, sendo assim, a gente substituindo valores, lembrando que o corpo vai parar, velocidade final é zero, lembrando que o corpo tem velocidade de 10 metros por segundo, dado na questão, a aceleração a gente acabou de calcular, 0,01 metros por segundo ao quadrado, e a distância a gente tira a partir da aplicação da matemática aí. Chegando a um valor de 5.000 metros, ou seja, 5 quilômetros. Que, no caso das respostas, é a letra C. Bom, nessa nossa aula, a gente fez o quê? A gente fez a análise das leis de Newton, baseado em situações que a gente precisava mais aplicar a ideia de tipos de força, os tipos que são relevantes, e aplicar a segunda lei, aplicando equação, inclusive, e fazendo conta, coisa que não tinha acontecido ainda. Então, a partir de agora, a gente vai caminhar para outras partes da física, mas vai sempre estar presente a ideia de a gente analisar uma força, analisar o efeito que essa força tem na situação, e às vezes você está tratando de uma ideia aparentemente bem distante, e a gente consegue achar uma relação com as leis de Newton, porque na verdade as leis de Newton regem toda a natureza, estão presentes em tudo, certo? Espero que você tenha conseguido acompanhar, compreender esse nosso trabalho hoje, que vai ser importante para o desenvolvimento da sequência do trabalho. Ok? Um abraço, até mais.